Olá, todo mundo! Sejam todos bem-vindos ao Ressaca Tatuí, este encontro que sempre acontece após o Clube Tatuí de Leitura. Nós reunimos aqui alguns membros do Clube Tatuí de Leitura para discutir publicamente a obra escolhida do mês. E neste mês nós falamos sobre A Boneca de Kokoschka, de Afonso Cruz. Mas antes de partir para o assunto, deixa eu saudar os outros componentes desta mesa. Boa noite, Maria Paula Coelho. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Também está aqui com a gente Flávio Marques. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, tudo ótimo. Muito frio. Isso é verdade. E também com o Peter Ossagai. Olá, Peter. Olá, João. Olá, Sala. Boa noite para todos. Valeu, então. Obrigado a vocês três por estarem aqui conosco nesta noite, já noite, né? 6:02 agora, para quem está nos acompanhando ao vivo. Frio em São Paulo, frio em diversos estados do Brasil, mas enfim, nada melhor, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, e hoje tá aí, Boneca de Kokoschka é o assunto desta rodada do Ressaca Tatuí. Para quem tiver curiosidade, todos os Ressacas Tatuís estão gravados aí no Facebook da Sala Tatuí. E hoje falamos deste livro aqui. O que é este livro, Maria Paula Coelho? Explique-me, por favor. Bom, boa noite a todos. Esse livro é muito interessante, uma descoberta preciosa da Dublinense, né, do Gustavo Faraon, porque é uma escrita que trata, né, tem, assim, nos seus assuntos a Segunda Guerra, então são temas pesados, né, uma Dresden completamente destruída por bombardeios e tal, mas com uma narrativa que diverte, que fala com leveza sobre os assuntos, com uma poesia incrível, com uma forma de contar a história surpreendente, porque ele começa e te cativa ali logo no começo com uma história de alguns personagens, mas isso vai como se fosse abrindo aquelas bonequinhas russas, uma historinha dentro da outra, vai puxando um fio de uma família inteira. Tem um livro escrito dentro do livro, então a própria edição, né, do livro muda a cor da página, então você percebe que tem histórias dentro dessa história contadas de uma outra forma. Então ele encanta a gente e leva a gente nessa viagem dos personagens que mudam de lugares, que são conectados de formas inesperadas. Às vezes você começa a ler uma história e fala, não, peraí, isso não tem nada a ver, é outro personagem, outra história, outra relação, de repente aparece um vínculo e começa a te surpreender como as coisas são de fato conectadas. É um livro muito gostoso de ler, foi uma unanimidade essa felicidade de ler esse livro ontem. Então, foi muito gostoso. Maravilha. Deixa eu só exemplificar então com imagem. Corta para mim aqui, como diria um certo apresentador, ó, tá aqui a capa do livro, né? E a partir de um determinado momento surge o livro A Boneca de Kokoschka, né? Que daí escrita por um personagem do livro, e aí a cor do papel muda, como a Maria Paula Coelho estava falando, fica mais acinzentado dentro do livro. É mais ou menos isso, só para deixar claro para todo mundo. Flávio, suas impressões sobre essa leitura de A Boneca de Kokoschka, por favor. Então, eu gostei muito, João. Achei um livro bem diferente, o jeito de contar a história é bem diferente. A história é uma história também muito legal, e como a Maria Paula comentou, de envolver assuntos às vezes muito pesados, né? Envolve desde da guerra, da Segunda Guerra, violências de vários tipos, coisas familiares que geralmente as pessoas
ou não contam ou não sabem, né? E que provavelmente todas as famílias têm, né? Mas ele conta isso de uma maneira muito leve, de uma maneira muito fácil de digerir. Ele tem uma linguagem extremamente econômica, ele é muito conciso, né? Ele consegue, com poucas palavras, dizer muita coisa, né? E ele segmenta os capítulos são muito curtos, né? O livro é todo segmentado com capítulos, com títulos que são bem diferentes, fascinantes, inclusive. Então, ele conta de uma maneira que é leve, ela é bem econômica e ao mesmo tempo, ela é muito rica, né? O livro é cheio de metáforas, é cheio de frases que as pessoas que leem acabam guardando essas frases para a vida, né? Para todo dia. E eu gostei muito porque eu achei que tem, assim, tem muita referência a autores da literatura, a coisas, a obras da literatura, mas a autores principalmente. O que me chamou a atenção foi um pouco do Borges, e o jeito, em determinado momento, ele fala de um escritor que escreveu um livro e depois ele foi instigado pelo editor a escrever sobre essas personagens desse livro como se elas fossem reais, e outras pessoas na editora começaram também a ter coisas a respeito desses livros. Enfim, essas personagens acabaram tomando uma realidade, é, misturaram com a história real, uma coisa bem assim, bem semelhante ao que o Borges fazia, de escrever, de colocar personagens fictícias no meio de personagens reais, no meio da realidade, e de tal maneira que elas eram críveis, né? Então, eu acho que tem uma referência forte ao Borges, tem alguma coisa do Kafka, que até em determinado momento ele fala, se não me engano, é o momento em que ele fala de um livro, uma das personagens que escrevia fala de um livro que tinha escrito a respeito de uma gravidez, né, que não nascia. Era um homem passou a vida toda dentro da barriga da mãe, né? E ele fala de uma situação meio kafkiana e tudo, e de fato, provavelmente era mesmo, né? Então, eu acho que tem muita referência, o livro é muito rico. Eu, infelizmente, li meio correndo, não li. Eu acho que uma segunda leitura ela vai ser muito proveitosa, ainda mais com algumas dicas aí que os companheiros de leitura deram, né? Acho que tem uma coisa muito forte também, tem algumas referências de mitologia grega, né, que a gente pode até conversar um pouco melhor depois. Então, assim, o resumo final é que eu acho que é uma grande obra, e é uma obra que essa é uma daquelas que, com certeza, acho que a maioria das pessoas que acabou lendo no Clube Tatuí de leitura vai acabar pegando no decorrer dos próximos meses, anos, vai acabar pegando de novo, vai reler, e eu tenho certeza que uma releitura vai trazer um monte de coisas novas e maneiras de enxergar e de interpretar. Eu acho que é um livro que é um livro instigante. Legal. E você pretende já iniciar essa releitura, Flávio? Como é que é? Já assim de imediato acabou? Já vai? Eu Retorna? pretendo, porque eu acho que, assim, mesmo agora, ontem e agora que eu tenho que comentar um pouco sobre a minha impressão do livro, tudo, eu vejo que tem um monte de coisa que ficou assim, um monte de ponta solta, sabe? Que eu gostaria de pegar agora e de unir essas pontas, de tentar descobrir, desemaranhar esse novelo, né? Porque é um novelão. Eu acho que, não no sentido de novela grande, mas de novelo, um emaranhado bem grande, né? Assim, é muito, muito, muito rico. Eu não sei o quanto que é uma coisa que veio inconsciente do autor, né? O quanto que é inconsciente ele colocou da vivência, da experiência dele, e o quanto que ele, de cada coisinha, ele consegue bolar vários desdobramentos possíveis, né?
várias maneiras de enxergar, várias leituras, interpretações. Eu acho que o livro é riquíssimo, dá para fazer, assim, e eu vou ler de novo rapidinho e tenho certeza que no futuro vou ler mais vezes. Ah, legal. Quero te agradecer por fazer essa referência a novelo e novela. Eu nunca tinha feito. Novelão, novela. Pois é. Cabe nos dois. Tá aí, tá aí, tá aí. Vou guardar isso. Uhum. Agora eu quero te ouvir, Peter. Diga lá suas impressões sobre A Boneca de Kokoschka, por favor. Bom, eu conheço o Afonso Cruz, né, de ler livros de literatura infantil e juvenil. Então, esse foi o primeiro dito para o público adulto que eu resolvi encarar. E a partir de uma isca que me interessou muito, que foi o mito de Pigmalião, ele está contido dentro dessa narrativa. Então, esse foi a minha isca decisiva para poder me aproximar desse romance do Afonso Cruz. Eu confesso que me agradou bastante, né? Principalmente essa parte da estrutura do texto, né? Concordando com o Flávio, até essa ideia da novela, que a novela vem do latim novidade, né? Então, o livro é dividido em 3 partes, e a cada parte ele consegue surpreender como se fosse um novo início. E propondo que a gente fique naquela expectativa, onde que está, como vão se reencontrar os personagens lidos anteriormente, né? E até que você começa a compreender que tem um clima aí de metaficção, essa questão meio que do Borges ou do Ítalo Calvino, de um livro dentro de um livro, e todos os personagens meio que se encontram meio que duplicados. Isso para mim foi um charme bastante grande, porque como é que eu vou lidar com o personagem dentro da história e o outro personagem duplicado na história dentro da história, né? Então isso foi para mim um grande atrativo. Considerando, por exemplo, essa parte, por exemplo, de estrutura, sabendo, né, que o Afonso Cruz ele é músico, ele também trabalha com cinema de animação, ilustrador, e escreve aquela coisa assim, foi quase que irresistível não ver o livro como uma espécie de sinfonia moderna, né, em que cada parte tem um andamento particular, um universo sonoro, um universo de imagens também, e que isso vai desaguar em algum ponto, né, em alguma conclusão. Tanto que vai surpreendendo, né, a cada capítulo, a cada entrada, e mesmo que a gente possa fazer algumas predições, e essas predições elas sejam cumpridas à risca, né, porque ele não tem um tipo de escrita que quer frustrar o leitor, mas ele quer, de certa forma, agradar, sacudir, embalar, envolver, né? É um livro que termina, vamos dizer, com um leitor satisfeito. Eu acho que essas seriam as minhas primeiras considerações. Bom, e já que você citou mito de Pigmalião, e o Flávio também está a fim de falar de mitologia grega, vamos falar então o que é esse mito de Pigmalião, rapidamente, né? E por que ele se relaciona com o livro? Peter, Flávio, Maria Paula, enfim, quem quer encarar essa questão? Bom, de Pigmalião, acho que o Peter poderia falar melhor que eu sobre isso, né? Eu imaginei o nosso escritor ali do livro, um Orfeu. Ele é um músico, e ele é um músico de sucesso. Ele é um músico que conseguia, no mito de Orfeu, né? As musas paravam para ouvir o Orfeu, né? E ele, de fato, acabava conquistando algumas mulheres. Não tem uma descrição muito clara dele no livro, mas ele era um sujeito feio, meio esquisito, mas ele conquistava essas mulheres, então tinha uma coisa meio de impressionar as ninfas, né? Meio de Orfeu. E ele foi um músico de sucesso, né? Poxa, e esse Orfeu acabou encontrando a Eurídice, que era a editora, né?
Eurídice, né? Então eu acho que tem alguma coisa ali que eu vou precisar, inclusive, de uma releitura para poder tentar enquadrar um pouco melhor isso, mas para mim ficou muito nítido que esse Orfeu do jazz, né? Ele tentou buscar essa Eurídice de maneira assim, ele estava atrás de uma editora e, enfim, ele buscava essa Eurídice, e essa Eurídice, na verdade, ela não virou pó ainda na frente dele, ou ficou presa no inferno, né? Isso talvez tenha me escapado no final, mas eu acho que é uma história muito, muito grega, né? Acho que tem uma outra questão também, né, que não é bem uma coisa edipiana, mas o herói acaba sem saber tendo uma relação com a tia, né? E dessa relação acaba tendo um fruto, né? E ele, quando ele percebe depois, imediatamente depois dele começar a se relacionar com essa tia, ele percebe isso, ele foge, né? Ele foge, ele não arrancou os olhos como um Édipo, mas ele foge, né? Eu acho que tem muita coisa que resvala não só resvala, mas às vezes afunda mesmo na mitologia mesmo, grega, né? Peter, e você quer falar um pouquinho de Pigmalião? Quer falar da relação com a boneca de Kokoschka, enfim? Pigmalião era um escultor, né, que ele desejava uma mulher ideal, né, e ele esculpe uma estátua totalmente perfeita, que é a Galatea, e esse é um tema, vamos dizer, que ele rebate na própria mitologia, quando a gente pensa que, para se vingar de Prometeu, por exemplo, Zeus encomendou também para o Hephaistos uma outra boneca, vamos chamar todas de bonecas, que é a Pandora, que é aquela famosa pelo baú, que depois é aberto e a esperança resta ali no fundo. Então a própria mitologia aliás, também tem uma outra boneca dentro da mitologia, que quando Ixion também estava apaixonado pela Hera, Zeus pega uma porção de nuvens e esculpe uma réplica da Hera em forma de nuvens. Então tem a Hera, a Pandora e a própria Galateia, que aí não era um deus, mas um humano que faz a sua estátua, a sua boneca e que ganha vida. Esse é um tema que vai seguir, por exemplo, na literatura, em muitas outras histórias, que a gente poderia incluir o balé da Copélia, que também é uma procura de fazer um autômato que possa servir de companhia. E tudo isso a gente coloca como imagens do universo literário. Só que o Afonso Cruz, ele desencava um fato histórico. Quem está mais envolvido com literatura, com música, artes em geral, o pintor, né, o Kokoschka, ele se apaixona pela Alma Mahler e deseja, de alguma forma, fazer uma boneca que seja a sua figura. E ele encomenda essa boneca e consegue. Só que, na minha visão, quando a gente faz algumas pesquisas, todo mundo fala de uma paixão obsessiva de Kokoschka por Alma. Só que eu acho que hoje o olhar permitiria que a gente visse que não é simplesmente uma paixão que ele queria ter a posse da Alma Mahler, mas é quase como uma vingança. Então eu vejo muito a boneca de Kokoschka, que seria a metáfora do romance do Afonso Cruz, como uma paródia aos antigos mitos, porque a partir do momento que o pintor começa a circular com ela pelos vários lugares, e ela tendo toda uma compleição semelhante, mas ela se parece quase com um Yeti, então ele, na verdade, ele configurou uma figura monstruosa, né? Ele entrou em contato com seus empregados e pede que eles criem histórias
a partir dessa presença da boneca. Então, o Afonso Cruz, ele sabiamente, ele faz um comentário, logo acho que no início do próprio livro, ou numa entrevista, já não lembro, que para alguém se reconhecer como pessoa, não é necessário ter um corpo, mas é necessário o rumor. E o rumor é uma forma de criar essa vida, criar essa existência, mesmo que essa vida não exista. E isso me parece que, como uma metáfora central do romance, todos os personagens vivem esse drama de alguma maneira. Inclusive, na primeira parte do livro, em que o personagem do Isaac, ele ainda menino, que se esconde dentro do porão, ele, além de revisitar, por exemplo, toda a tradição judaica da leitura da Torá, então ele vai reinterpretando essas escrituras sagradas, ele é uma espécie de grilo falante em relação ao homem da loja na qual ele se esconde, que é o Bonifaz Vogel, né? Então ele quase que manipula, ele se torna uma consciência externa. É como se o próprio Bonifaz Vogel, ele tem o seu corpo, ele tem a sua biologia, mas talvez ele não tenha vida própria. Ele precisa ser inseminado ou fertilizado com as ideias do Isaac. E assim, mais ou menos, ele é conduzido até o final da primeira parte, né? Então, acho que essa questão de quem nós somos, eu sou o meu corpo, eu sou o que eu penso, eu sou as histórias que eu carrego enquanto memória, ou histórias que eu invento, que eu projeto ao meu redor, é um dos temas centrais que vai percorrer todos os personagens, praticamente. Eu só exemplifiquei com o Isaac e a sua relação com o Vogel, mas isso está em todo o romance para mim. Bom, Maria Paula, e ontem na reunião do Clube Tatuí, muita gente falou que o começo do livro, ou algumas pessoas, muita gente, né? Enfim, mas algumas pessoas falaram que o começo do livro é um pouco difícil. Você concorda? Você discorda? Quais são as dificuldades da leitura da Boneca de Kokoschka? Puxa, eu não consegui concordar, não. Assim, eu acho que o livro, ele tem diferentes formas, né? Então, o que eu acho que acontece é que a gente se identifica mais com uma parte do livro ou outra, né? A gente também teve gente que o livro dentro do livro, né, que era A Boneca de Kokoschka, não pegou, não achou super, super legal, achou mais parado e tudo. O que eu acho é que você já abre o livro com essa história que me cativou demais, que são esses dois meninos, né, jogando bola. Quer dizer, ainda existe uma página antes disso, mas logo aparece essa história dos dois meninos jogando bola ou brincando ali, e surge esse soldado, né, nazista e tal, e que bom, aqui tem spoiler, não tem jeito, acaba tirando e matando um dos meninos, né? E a cabeça desse amigo dele cai no pé dele, né? Quer dizer, ele desmaia, a cabeça pesa em cima do pé dele. E ele passa o livro inteiro manco, porque ele carrega aquele peso, né? Então, ele passa o tempo todo com aquele incidente da infância dele junto com ele, né? Então, é uma cicatriz que segue com ele. Então, eu fui cativada nas primeiras palavras do livro, não consegui ser imparcial a partir de aí. Eu fui apaixonada. Mas eu acho que o ritmo do livro talvez tenha sido a questão, porque a partir daí você vai ver o menino indo para aquele alçapão, né? Aquela parte de baixo daquela loja de pássaros cheias de gaiolas e tal. Ele vai descrever o Vogel como alguém que sempre vai lá, abaixa, escuta o tal grilo falante ou aquelas mensagens, e ele fala muito
sobre as histórias bíblicas, né? Ele reconta o jeito dele de criança, de ver aquelas histórias que eram contadas e que ele lia e tudo. Então, eu acho que algumas pessoas não fizeram vínculo com esse começo do livro. Mas o livro é muito cativante. Então, a hora que ele começa a falar dos pássaros, né? Que a gaiola, às vezes, está dentro do pássaro, do escuro, da semente, né? Que você começa a despertar para uma coisa tão poética e, de repente, aparece um soldado, né? Logo depois que o menino sai, que o Vogel vê o menino, aparece um soldado que quer saber qual é a relação daquele menino, aparece uma outra personagem. Então você, de repente, é inundado, né? Por um vínculo entre essas pessoas, a história segue a partir daí. Então, acho que mesmo que o começo te pareça um pouco lento, ou com um assunto que não é o seu cotidiano e tal, vale a pena a investida, porque a partir de um momento ele vira uma chave em você e é um encanto, né? Então eu entendo as pessoas que não fizeram vínculo na primeira página, mas eu não tive esse problema. Acho que muitos de nós se apaixonaram bem no começo. Claro. Escuta, e se é para falar de coisas complicadas, o senhor Flávio usou um termo hiper complicado, pelo menos assim, que me escapa completamente, tá? Ele disse que o Bonifaz Vogel tem mucopolissacaridose. É isso? O que é isso, meu Deus? Será que eu tenho também, doutor? Me explica, por favor. Não, acho que não. Existem algumas doenças que uma certa substância não é muito bem metabolizada, doenças congênitas, né? E porque falta uma determinada enzima que metabolizaria essa substância. E essas substâncias vão se acumulando em vários órgãos, em várias situações. É uma série muito grande de doenças, né? E essas doenças são genéticas. Então, populações é, em, em que tem o costume das populações se relacionarem, terem filhos com parentes próximos, com pessoas próximas, né, com primos, enfim, e durante gerações essas doenças genéticas acabam sendo mais comuns, né? E é muito o livro se passa numa comunidade judaica, né? E é muito comum algumas mucopolissacaridoses nessas comunidades judaicas. Então essa personagem tem algumas características de alguém que poderia ter alguma dessas doenças. Foi só uma coisa de médico mesmo, que a gente acaba tentando enquadrar e dar diagnósticos das coisas, né? Mas essa personagem, ela era muito frágil, né? É uma personagem frágil e essa fragilidade era de longa data. A mãe dessa, tem alguns relatos da mãe dessa personagem já se preocupar muito com ele, o relacionamento que ele tinha com os irmãos mais velhos, que pelas datas lá é difícil saber, ele chamava de tios, né? Mas provavelmente eram irmãos, né? E ele acabou ficando sozinho, né? Ele era uma personagem frágil, ele tinha é, uma certa dificuldade de encarar o mundo, né? Ele ele tinha algumas sensações esquisitas, umas sinestesias, ele sentia um calor e um frio que era desproporcional à temperatura ambiente, enfim, tem várias coisas ali, né? E ele precisava mesmo. O Peter falando do grilo falante, esse grilo falante fez muito bem para ele precisava desse grilo falante, porque talvez sozinho ele não conseguisse administrar a vida dele, né? O grilo falante, numa época terrível de guerras e bombardeios e privações, o grilo falante foi alguém que não só fez a companhia, mas foi alguém que conseguiu mantê-lo, né, numa situação viva, mantê-lo vivo, né, porque talvez sozinho ele não conseguisse, né. E essas doenças, infelizmente, muitas delas acabam levando à morte muito cedo, muito precocemente, né, com alterações mentais, alterações motoras, alterações, algumas semelhantes até o que o Vogel tinha, né. Mas
Senão, se eu perguntar para a Maria Paula, a gente vai ficar fazendo uma discussão clínica aqui e a gente não avança no livro. Mas dá uma palhinha, vamos dar uma palhinha dessa discussão clínica, vai, Maria Paula, diz aí o que você viu, você teria algum diagnóstico assim para esses personagens? Rapidinho, claro, você tem algum diagnóstico, alguma coisa para dizer? Sei, como o Flávio disse, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque cada um na sua área tende a querer empacotar as coisas, né? Então, você bate o olho numa pessoa, já vem uma lista de possibilidades, né? E às vezes é só a vida, né? A minha sensação é que sim, esse Vogel não era exatamente tão padrão, assim, né? Ele me parecia mais embotado, ele me parecia com uma dificuldade de relacionamento muito importante, né? Ele não tinha troca, a não ser com o cliente que chegava, comprava, vendia passarinho, e aparentemente passava uma perna nele bonito, né? Vendia um canário, que não era canário, era um passarinho pintado de amarelo, né? Então tem algumas coisas que me parecem, sim, que esse Vogel era um pouco diferente, né? Eu não sei se ele tinha algum tipo de atraso cognitivo e tal, mas de fato ele perdeu a família inteira de repente e ainda assim ele manejava a loja, né? Ele cuidava daqueles aves todas, então ele era bastante produtivo e tudo, mas inseguro, com algumas dificuldades de relacionamento, algumas sensações, né? Isso que o Flávio falou é bem pertinente e tal. E o menino, né, que estava lá escondido na loja, acabou sendo de uma utilidade incrível para ele, porque era como se fosse uma consciência emprestada, que tinha um excelente julgamento, era muito esperto, né, e dava para ele a sugestão de preço, orientava ele como negociar, pedia comida para ele, falava que ele tinha que deixar comida de noite, e tudo. Então, acho que sim, parece que o Vogel é um pouco desajustado, né, para aquela sociedade onde ele estava. Mas eu não sei se isso era sei lá, uma criança que foi ficando em casa, né, embaixo da asa da mãe, que nunca se relacionou, que tinha uma situação muito difícil naquela época, ou se de fato era uma criança que tinha um diagnóstico, mas que permitia um convívio social bastante bom, e que de repente perdeu todo mundo, né? E teve que se virar e foi se virando, né? Ele foi efetivando lá a vida dele e ganhou uma consciência externa, que era esse personagem, o menino, que foi ajudando ele nos caminhos, né? Então a gente sabe que eles ficaram juntos, né, o tempo inteiro. O menino ficou com ele, e aí tinha uma outra personagem junto, mas eles seguiram unidos, né? E mais na frente ele tem até um apaixonamento que eu acho muito bonito, a história das cartas, né? E tal. Então eu acho que por mais que parece mesmo que ele tem uma diferença cognitiva, talvez, absolutamente viveu, fez tudo, tocou a loja, né, conviveu com todo mundo, que é o que deve ser, né? A gente está cheio de gente que é diferente do que a gente imagina que seja o padrão, né, de um indivíduo, e ótimo, as pessoas são felizes, as pessoas têm ou não ajuda, e a vida é feita de pessoas especiais também. Maravilha. O grilo falante, né, Maria Paula, teve um ótimo. Teve um comportamento excelente para tratar de uma pessoa com essas dificuldades, né? Excelente, excelente, até madura demais, né, para uma criança que eu imagino que ele era, né? Talvez a amadurecida, né, que uma criança pré-adolescente dá numa situação dessa, né? Ele estava no meio da guerra, então a amadurecida que ele deu ali permitiu que, de uma certa forma, essa família arranjada, né, de 3, fosse uma família que conseguiu ir tocando, mudou, foi para outra cidade, construiu coisa, abriu uma editora, né? Foi lá. O Peter, eu quero te deixar claro a vontade para fazer o seu diagnóstico, né, doutor Peter, fica à vontade, mas também queria te ouvir falar sobre as intertextualidades do Afonso Cruz, se é uma característica que se observa também nos livros anteriores dele, ou
posteriores, enfim, outros livros que você leu desse mesmo autor. Tá, só para então aproveitar todos esses ganchos, né? Na página 39, o próprio narrador diz, né, Isaac Dresner dizia que era um grilo para ele, e que ele, Bonifaz Vogel, era um boneco de madeira. Então, a intertextualidade já está nessa frase, e um pouco desse diagnóstico também acho que está nessa frase, porque coloca o Vogel, talvez a metáfora, o resumo dessa personagem seja um pássaro que não voa, né? E o que, do começo ao fim do livro, a gente vê que tem uma dependência muito grande deste homem adulto em relação ao menino, na primeira parte, e aí lembrando um pouco, né, o menino é o pai do homem, né, e o Isaac se torna isso para ele. E conforme o tempo vai passando, isso fica muito mais característico nessa constituição da família. Agora, a questão da intertextualidade, todos os textos são intertextuais, né, João? Eu acho que não existe nenhum texto que não converse com outro anterior, né? Até mesmo um dos mais antigos, que seria a Odisseia, né, do próprio Homero, né, praticamente século XI a.C., me parece, ele já era um texto totalmente intertextual, cheio de conexões, cheios, né, de enredamentos, que até coloca sob suspeita a autoria do Homero, mas acho assim, não era um homem, não era um poeta, era um coletivo de autores capazes de criarem seus cantos e seus textos de forma independente e depois juntaram naquilo que hoje nós concebemos como a Odisseia de Homero. E os outros livros do Afonso trazem isso também. O Pintor Debaixo do Lava-Loiças, ele também tematiza a presença dos judeus em Portugal, a questão da vida, da morte, enfim, é um pintor que está ali escondido e passa a interagir com a família. Então é o contexto político, é o contexto cultural, é a interface entre esse sujeito escondido, como Isaac na boneca de Kokoschka, né? Então tem sempre um sujeito por trás necessitando de um sujeito mais livre, só que essa liberdade é relativa, né? Tem um que pensa, tem outro que não pensa tanto, né? E eles acabam interagindo. Não sei se eu te respondi, João, a respeito dessa questão de intertextualidade. Respondeu, sim, respondeu muito bem e, talvez mais importante, respondeu no tempo certo, porque hoje o relógio está curto para nós. Por quê? Porque temos uma noite gráfica. Pois é, daqui a pouquinho, lá nas redes da Lote 42, teremos o lançamento de A Cidade Sem Nome, de Torres Garcia, livro escrito por Gustavo Piqueira sobre a Cidade Sem Nome do Torres Garcia. Mas enquanto não começa a noite gráfica, dona Maria Paula Coelho, por favor, conte pra gente o que discutiremos no próximo encontro do Clube Tatuí de Leitura. Bom, você já está vendo na tela, a gente vai ler esse Janelas Irreais, um diário de releituras, que é do Felipe Chardel, da editora Relicário. Muito interessante, a gente sempre traz 3 livros para votação, quem está participando lá do Clube de Leitura vota, numa votação muito aberta, conferida, os votos e tal. E esse livro é muito interessante porque existe esse personagem principal, né, que nos conta a história quase, em alguns momentos, até quase uma forma de diário, mas através dele, que é um professor que trabalha com isso, e que escreve artigos, e que escreve livros e tal, ele vai mostrando para a gente as leituras e as releituras de livros importantes para ele, e, em paralelo, a vida dele, né? Então, a gente vai cursando com ele essa parte acadêmica, o casamento, as decisões que ele agora, né, julga ruins, porque ele não devia ter feito isso ou aquilo,
as viagens, mudanças, divórcio, lutos e tal, e quais leituras foram acompanhando ele nessa trajetória de vida. Então, é muito interessante, para quem gosta de pedido, porque você vai lendo e vai anotando, vai lendo e vai tendo novas dicas de leitura e tal. Então, achei muito, muito legal que esse livro ganhou. Todos os livros eram muito, muito bons, mas agora vamos, dia 27 de julho, discutir esse livro. Então tá aí para todo mundo, Janelas Irreais é o próximo livro que está atualmente com 10% de desconto na Banca Tatuí, por ocasião então do Clube Tatuí de Leitura, e lembrando que ainda tem algumas horas de desconto para a boneca de Kokoschka, né, com a sílaba fechada, a gente fala Kokoschka, mas o Peter lembrou que talvez o correto seja Kokoschka. Obrigado, Peter. Bom, fica aí o convite para todo mundo se inscrever no Clube Tatuí de Leitura, é gratuito, é só chegar, conversar com a gente, tá aí, salatatuí.com.br, tem outras atividades por lá também, o Terapia Literária, toda terça-feira a gente se reúne para falar de algum conto, alguma coisa curta, para que dê tempo de ler durante a semana, e a gente conversa aí com Flávio, Peter, Maria Paula Coelho, eu, Cecília, mais um monte de gente boa que tá por lá. E deixa eu reforçar o convite, então, ó, daqui a pouquinho, corta para mim, minha diretora, corta para mim, daqui a pouquinho, Gustavo Piqueira fala sobre A Cidade Sem Nome, de Torres Garcia, este livro aqui, em uma noite gráfica, que era um evento, né, que a gente sempre fazia junto com a coleção gráfica particular. Pois é, agora estará para todo o mundo via internet daqui a pouquinho nas redes da Lote 42. Então, muito obrigado, Maria Paula Coelho, muito obrigado, Flávio Marques, obrigado, Peter Ossagai, por esta Ressaca Tatuí. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.